Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegou a minha vez, né, de estar compartilhando com vocês um pouco da minha história. Vocês viram no vídeo anterior, que é a gravação, né, que é o vídeo da minha mãe. Se vocês ainda não assistiram, clica aqui no link embaixo, abaixo, e vocês vão estar assistindo e vocês vão entender um pouquinho, porque eu vou dando uma sequência na história, algumas coisinhas que ficaram faltando. Bom, vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Lucimara Cristina dos Santos, 53 anos, solteira, nascida e residente em Sorocaba. Então, bora lá para essa história. Vinheta, Ricardo! Alguns acontecimentos que eu vou dar uma pincelada para vocês aqui, que são algumas curiosidades. A minha mãe não contou para vocês um fato interessante na época do meu nascimento, que é que eu vou estar passando agora para vocês. No quintal da minha casa, meus avós tinham criação, né, de galinha, tal. E tinha um pato lá no quintal, um pato grandão, branco, né, bonito o pato. Grandão, branco, fala que era um pato bonito. Era um pato, eu acho que de estimação, né? Que era o único pato lá de casa. E minha mãe, ela engordou, ela até comentou, né? Que ela engordou 30 quilos quando ela ficou grávida de mim. Então, assim, para alguém que pesava 40 quilos, mais 30, ela ficou com 70 quilos, ela ficou pesada. E o pato era um pato meio que nervoso. Assim, o pessoal andava no quintal lá, o pato corria atrás de todo mundo que entrava lá no quintal. E minha mãe, ela não conseguia correr, né? Barrigão, né? Ela não conseguia correr. Um dia o meu avô, com toda a sabedoria dele, né? Sabedoria de pessoas antigas, né? Ele matou o pato. Matou o pato. Chegou, minha mãe estava sentada na porta da cozinha, né? Com a minha avó. Ele chegou na porta da cozinha com o pato, segurando no pato. O pato jorrando sangue. Chama minha mãe, com toda a felicidade do mundo, porque assim, na cabeça dele, ele tinha feito um grande feito. Quando a minha mãe olhou, que ela viu aquela cena do pato branco, sangrando, né? Dó do pato. Na hora, o que minha mãe pensou? Ela não pensou. Ela levou as duas mãos no rosto. Porque ela não queria ver aquela cena. Quando ela levou as duas mãos no rosto, na hora, ela pensou no bebê. Então ela saiu dali, daquela cena, e ela foi para o quarto. Ela devia estar com uns 8 meses, mais ou menos. Ela falou que ela já estava bem barriguda. E lá no quarto ela orou, né? Ela pediu para que a criança não nascesse, né? Com aquela mancha no rosto. E que se assim acontecesse, o primeiro local que ela estaria levando o bebê, ela não sabia se era menino ou menina, né? Naquela época não havia ultrassom. Então, o primeiro local que ela estaria levando a criança seria na igreja onde ela havia casado, que era na igreja Bom Jesus, ali na Coronel Nogueira Padilha. E assim foi, né? Eu nasci, e vocês já conhecem a história, vocês já assistiram a história do meu nascimento. E eu, como filha de baiano, que sou, já vou falar um pouquinho da história dos meus avós. Meu pai é baiano, né? Então diz que baiano não nasce, baiano estreia, né? Eu acho que eu estreiei. No nascimento, naquele momento, aí ela viu, né, que o nenê tinha nascido, normal, né?
E ela saiu da maternidade, foi para casa e realmente a primeira saída dela da casa, o primeiro local que ela me levou realmente foi a Igreja Bom Jesus, né? Como sinal de agradecimento a Deus por não ter acontecido nada com a criança. Né? Então, isso foi um fato interessante que eu queria compartilhar com você. Eu gosto de histórias assim atípicas, né? Então, bora lá. Os meus avós, o meu avô, que é o pai do meu pai, ele é da época de 1918, mais ou menos. Porque, assim, ele faleceu com 102 anos e já faz uns vários anos que ele faleceu. E ele faleceu com 102. Então, eu estou falando da época de 1918, mais ou menos. Lá na Bahia, em Jequié. Meu avô já era bem mais velho que a minha avó. Minha avó era moça, assim, ainda, né? Quando eles tiveram que sair de Jequié, fugidos, porque o meu avô era cangaceiro da Bahia, pessoal arretado. Então, o meu avô ele precisou sair da Bahia, aí eles vieram para o estado de São Paulo e acabaram aqui morando em Sorocaba. Passaram por algumas cidades do estado, Tapeva, Porangaba, mas onde eles fixaram residência mesmo foi aqui em Sorocaba. Então, meu pai filho mais velho, de 10 irmãos, ele chegou aqui com 12 anos. Né? Com 12 anos de idade, meu pai chegou aqui em Sorocaba. E aí, né, fixaram residência aqui, eles já tinham uma certa condição, né? Conheceu a minha mãe. Mas na época, a minha mãe era, assim, era bem caseira, né? Única filha mulher, assim, bem criada, menina assim de dentro da casa. Meu avô era bem rígido, né? Ele até falava para ela: o primeiro que entrar aqui você casa, né? E meu pai já era, né, mocinho, né, bem desenvolvente, assim, né, bem relacionado com as meninas, era o mais bonito. Meu pai tinha o apelido de Vanderlei Cardoso, pra vocês terem uma ideia. Era o mais bonitinho da turminha lá, namorava as menininhas. E a minha avó, ela queria que meu pai casasse com uma professora. Eu até sei o nome, Marisa. Ela se chamava Marisa. Minha avó já estava até arrumando o casamento lá pro meu pai. Ela queria que ela casasse com a moça que estava formada, né? Já tinha a vida dela lá. Mas meu pai já gostava da minha mãe. E eles já tinham o sentimento de um pelo outro. Né? O que aconteceu? A minha avó não queria esse casamento. Ela queimou toda a roupa do meu pai, todos os documentos do meu pai. Minha avó deixou meu pai em nada. Tirou tudo dele. Porque ele estava indo contra a vontade dela. Resumindo, eles precisaram fugir. Meus pais tiveram que fugiram para Presidente Prudente. Porque eles entraram em contato com o cartório da Bahia e o cartório da Bahia ia mandar os documentos dele para o cartório de Presidente Prudente. Então eles foram lá no Presidente Prudente e aí eles voltaram e casaram. Contra a vontade da minha avó. A minha avó, minha mãe ficou grávida, e a minha avó me amaldiçoou no ventre, né? Ela falou que o primeiro filho não haveria de ser do meu pai. Então, assim, ninguém conhece meu pai, mas assim, eu sou avesso dele. Eu remito nos parentes do meu pai. Meu pai é baiano, cabelo tudo caracoladinho assim, sabe? Aquele cabelinho assim, bem grudadinho. Meu pai é moreno, né?
moreno pardo, né, que diz. E eu sou branca, quase loira, nasci com os olhos assim, bem azul, né, fiquei até 9 meses, assim. Então, olhando aquele bebê de olho azul, mecha no cabelo, né? Mas não, gente, sou filha do meu pai. Eu sou filha do meu pai. Enfim, a minha avó, ela veio me conhecer quando eu tinha 3 anos de idade. Com 3 anos de idade. Que ela sentiu a necessidade, não sei o que aconteceu, mas com 3 anos de idade que minha avó veio me conhecer. E a partir dali, ela se apaixonou. Eu era a neta mais velha. Então, assim, eu sou neta mais velha dos 2 lados, né? Então, se apaixonou por mim. Minha mãe falou que na hora que ela pegou no colo, não, porque, né, vamos ficar junto, aquela coisa toda assim, né? E a gente realmente tivemos assim, um relacionamento até na idade de 10, 12 anos mais ou menos, que foi a época que os meus pais separaram, e aí a gente perdeu totalmente o contato. Assim, todo mundo era aqui de Sorocaba, mas a gente durante muitos anos, né, a gente ficou sem contato. O meu avô, para vocês terem uma ideia, durante a minha vida toda, eu devo ter tido uns 3 encontros com meu avô. Devo ter visto ele durante umas 3 vezes só. Tanto é que eu tenho uma tia, porque meus avós separaram, né? Quando eles chegaram aqui em Sorocaba, eles separaram. Aí meu avô constituiu uma outra família, então eu tenho uma tia, um pouco mais nova que eu, que tem o meu nome. Lucimara Cristina dos Santos. Mora aqui em Sorocaba, mas não conheço. Devo ter visto assim na época de infância, mas a gente não tem contato, né? Então, meu avô colocou o meu nome na filha dele. Continuando. Aquela criança, né, sempre foi uma criança muito dada, assim, muito extrovertida. Tive uma infância assim maravilhosa, de muitas brincadeiras. E eu tenho um acontecimento interessante que eu queria um potinho para brincar. E o que eu fiz? Eu abri a geladeira, peguei o pote de margarina, olhei para a margarina e falei, eu não preciso de você, eu preciso do pote. Então, joguei toda a margarina fora para brincar com o pote. Eu sou minuciosa nas coisas, né? Então, assim, eu escrevendo a minha história, assim, para contar para vocês, a gente aprende algumas coisas, né? Então, vendo assim, hoje, eu olhando para aquela criança de 4, 5 anos de idade, 3, 4 anos, pegando um pote de margarina, se desfazendo daquilo que para ela não era interessante, né? É uma barreira, né? Eu tinha uma barreira ali. Eu precisei pular essa barreira para alcançar meu objetivo. E é isso que eu vejo comigo hoje, né? Uma vida de desafios. Tanto é assim que o nome da minha história eu intitulei como uma vida de restaurações, porque é basicamente isso, simplesmente isso. Uma vida que vem se restaurando a cada relacionamento, a cada batalha, a cada desafio, né? Então, assim, é como se hoje eu encontrasse potes de margarina na minha vida, no meu dia a dia, e eu me desfizesse daquilo que para mim não seria útil para estar concretizando os meus sonhos, né, os meus alvos, os meus projetos. É como se nada é como se eu não deixasse nada me paralisar. Eu acho que resumindo é isso. É como se eu não visse barreiras à minha frente. É como se eu encarasse tudo como um desafio a ser transpassado. Né? Então eu sou assim desde pequena. Desde pequena. Eu poderia ter sentado no chão lá, cruzado o braço e
aberto a boca. Ah, eu não tenho pote para brincar, né? Mas não, eu vejo assim que das impossibilidades, eu consigo enxergar além assim e ver possibilidades, né? Se algum dia eu fui tímida, não me lembro, mas aconteceu um fato muito interessante, que era o dia que era para eu ter, o dia que era para eu ser mais extrovertida, mais comunicativa, foi o dia que eu travei, literalmente, debaixo de um banco, debaixo de um banco. E onde foi isso? No programa Silvio Santos. No programa Silvio Santos. Lá está a Lucimara com 7, 8 anos de idade. Minha mãe participou de uma caravana para ir para o programa do Silvio Santos. E Lucimara senta lá na frente, né? Tá as crianças sentadas, as mães sentadas. Diz que Silvio Santos olhou para aquela menina sentada com uma mecha no cabelo e pediu lá para o funcionário lá, pega lá aquela criança também para participar da brincadeira. Brincadeira lá, né, com todas as crianças. Onde a Lucimara foi parar? Debaixo do banco. Não houve quem tirasse a Lucimara debaixo do banco. A minha mãe queria morrer, né? Minha mãe queria morrer. Porque eu não era tímida, gente. Sempre fui muito falante. A professora Eneida me colocava de castigo atrás da porta da classe do colégio, olhando para a parede. Porque castigo, porque eu conversava demais na sala de aula. Ela disse para minha mãe que a vontade dela era jogar eu para a janela abaixo, porque eu conversava demais em sala de aula. Então imagine só, né? Para minha mãe, que tinha toda a esperança do mundo que eu fosse participar, caiu debaixo do banco, né? É um fato interessante. Outro acontecimento na minha vida foi o fato de que eu participei do circo-teatro chamado Guaraciaba. Eu tinha também essa faixa de 10 anos, 9, 10 anos de idade. Até minha mãe conta que a gente saía do colégio às 5 horas, né? Ela me levava direto para o circo, porque eu tinha que ensaiar a peça. O circo, né, estava lá no bairro, lá na Vila Aro, e foi chamado, né, foi pedido lá que as crianças fossem para fazerem teste para uma peça que eles iriam estar passando na despedida do circo. No último dia que o circo ia estar lá, ia passar essa peça. O nome da peça era Maconha, a Erva Maldita. E eu fui fazer parte né, para concorrer lá. E aí fiz o teste e tudo, passei no teste, era eu e mais um menininho, né, que eram 2 irmãos, eu e o mocinho, o menininho lá também, e a gente fez parte da peça. Aí eu me lembro que eram 2 filhos, né, do casal, e a moça que fez o meu papel quando adulta, ela teve que pintar o cabelo. E até pouquíssimo tempo, assim, eu fui atrás dessa história, né, eu fiquei sabendo que a moça que fez eu adulta era filha do dono, né, do circo, lá, Circo Teatro. E minha mãe conta que quando terminou a peça, né, que o circo ia se despedir para ir embora, queriam me levar para terminar a temporada, né? Que depois eles iam me devolver para minha mãe. Segunda vez, né, gente? Vocês viram, segunda vez. Quiseram me levar embora, minha mãe não deixou. Minha mãe não deixou. Falou, não, não, não. Ela não vai. Ela vai ficar aqui. Né? Tá bom. Do circo. E vou contar alguns livramentos para vocês, para depois eu voltar lá atrás e contar passo a passo da minha vida. Alguns livramentos.
mas já adulta, já tinha 20 anos, 20 e poucos. Eu fui internada numa quinta-feira com suspeita de apendicite, para operar na sexta-feira de manhã. Eu dei entrar no hospital na quinta-feira à tarde e já entrei, né, em jejum, né, fiquei em jejum a noite toda tal, para operar na sexta-feira de manhã. E na sexta-feira de manhã, o médico chegou lá para ir para a cirurgia, né? Então o médico passa no quarto para ver os pacientes, aí como que tá, tudo bem, não sei o quê. Aí o médico achou de apalpar de novo, né? Para ver, tá, sem dor, mandou para fazer outro exame, veio o exame, o Simara não tinha mais nada. Graças a Deus. Vem embora para casa. Em vez de ir para a cirurgia, alta para casa. Então eu entrei na quinta para operar na sexta, mas no sábado eu já estava cumprindo um compromisso muito sério que eu tinha em São Paulo, né? Que era um compromisso importante para mim. No sábado já estava lá em São Paulo, no meio da festa lá que eu precisava estar presente. E o outro livramento foi na Uniso. Eu estudava na Uniso, na época, e quando eu entrei no banheiro, o banheiro da Uniso é muito liso, né? Eu caí, eu levei um tombo, mas eu levei um tombo para trás que eu bati a cabeça, até tinha uma placa de mármore, né? Eu bati a cabeça no chão, mas assim, foi um barulho, que as amigas minhas que estavam na escada me esperando para descer, elas falaram que foi um barulho de carteira que caiu no chão. Tanto é que elas nem foram, nem entraram no banheiro, porque elas nem imaginaram nada. Quando eu saí do banheiro, eu saí com a mão na cabeça, elas olharam e falaram assim, Mara, o que aconteceu, né? Me socorreram, me levaram para a enfermaria. Lá a enfermeira me deu a bolsa de gelo, né? Que eu coloquei no ferimento. E ela falou, se você sentir sono, enjoo, né, ânsia de vômito ou tontura, você avisa. Mas você não pode dormir. Você tem que ficar sentadinha aqui. Enquanto isso eu vou chamar a ambulância. Enquanto ela chamava a ambulância, eles mesmos, né, lá da secretaria, ligaram para o meu tio, pedi para que ligassem para o meu tio, não para minha mãe. Enquanto isso, meu tio foi para o Hospital Modelo, né, que é onde a ambulância ia me levar. E eu não fiquei quieta ali na maca, né, eu saí no corredor da Uniso, onde tem um corredor assim com várias salas, né, um corredor bem, bem comprido. E eu fui declarando o Salmo 91. Eu já tinha ele na minha cabeça, né? Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, sobre o Onipotente, descanso, digo ao Senhor, tu és meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E assim foi, né? Eu declarei o Salmo 91 inteiro, assim, umas 30 vezes. Para que Deus me desse o livramento mesmo, né? E fui para o modelo, lá foi feita radiografia, aquela coisa toda, graças a Deus. Fiquei em observação, mas graças a Deus não deu nada. É livramento de Deus. Durante uns 2 anos ainda precisei fazer acompanhamento, né? Mas graças a Deus foi um livramento de Deus assim, tremendo, tremendo. Porque foi um susto para todo mundo, né? Minhas amigas que estavam ali ficaram assim, desesperadas. Porque o barulho foi muito, muito forte. Bom, esses foram os acontecimentos que eu queria compartilhar com vocês, mas agora eu queria voltar um pouquinho para contar um pouco da minha trajetória, né? Lá no colégio, eu entrei no Jardim da Infância com 4 anos e fui até a 8ª série. Né? Então passei sala rosa, sala azul e a história todas que vocês conhecem. Nesse período do colégio, meus pais se separaram, né? Então eu tinha 12 anos de idade quando meus pais se separaram. Terminei o colégio, saí do colégio na 8ª série, com a idade de... Eu tinha 15, 16 anos, né? E assim como eu tinha os amigos do colégio, eu tinha os amigos do bairro, da minha rua, as vizinhas, né? Eu sempre fui de muitos amigos, eu sempre fui de fazer parte de uma galera, né?
de turmas, assim, né? Eu sempre gostei. E as minhas amigas lá do bairro já indo trabalhar, uns indo para a Chica, outros indo sendo atendentes de padaria, trabalhando de recepcionista, a idade da adolescente, né? Porque cada um queria ter o seu dinheiro. A Lucimara também queria trabalhar. Aí, tanto é que o meu primeiro registro eu tenho com 16 anos de idade. Né? Com 16 anos eu fiz meu primeiro registro na carteira. A minha vida inteira trabalhei. E aí a Lucimara foi para onde? Fui para a escola estadual, fazer o segundo grau. Primeiro, segundo, terceiro colegial. Fui para a Ageu Pereira do Amaral. A escola lá da Árvore Grande. Trabalhando durante o dia, estudando à noite. Né? Terminei o terceiro colegial. Queria fazer faculdade. Não, porque eu quero fazer faculdade. Mãe, que faculdade você quer fazer? Quero fazer psicologia. Oh, que legal. Aí fui fazer, não prestei faculdade, quis fazer o cursinho no objetivo primeiro, né? Fiz 6 meses de cursinho. E no meio do ano eu falei, deixa eu prestar um vestibular para ver como que é. Só como um teste, né? Eu sei que eu não vou passar mesmo. Daí eu vou estudar mais para levar mais a sério e prestar no começo do ano. Aí a Lucimara foi para a Unimep, né? Prestei vestibular na Unimep e o susto, passei. Passei no vestibular da Unimep. Aí aquela correria para fazer inscrição, para fazer matrícula, e aí todo mundo da família ajuda. Aí fui de mudança morar em frente ao Unimep do centro, não sei se tem ainda hoje, mas tinha um internato, que era de freiras, né? Então, um internato, só meninas morando lá. Aí fui de mala e cuia, né? De mudança, minha família levou, mudança, malas, beleza. E fui lá. Aí me lembrava, assim, que dentro da geladeira, cada um tinha sua mamipinha com o seu nome, né? Todo mundo chegava no domingo à noite, cada um vindo da sua cidade, aquela conversa, muito gostoso, né? Mas eu não consegui ficar. Fiquei 15 dias morando em Piracicaba. Aí eu descobri que tinha ônibus, que ia todo dia, né? Todo dia. O ônibus saía aqui de Sorocaba, ia para Piracicaba, voltava. Aí voltei embora, com mala e cuia, e aí comecei a viajar todo dia. Com a Pegasus, né? Fretado, a Rita, que era a líder, né? Do fretamento. Então eu saía aqui da Avenida de São Paulo, ia para Piracicaba, pegava o ônibus todo dia às 6 horas da tarde, ia para Piracicaba e voltava meia-noite. Eu chegava aqui em Sorocaba, era meia-noite. Foi um período assim, depois, logo depois eu já tive carro, aí eu deixava o carro na Vilares, né? O ônibus parava ali na Vilares, e a gente ia para esse carro, voltava, pegava o carro à noite e voltava para casa. E assim foi durante 4 anos, foi nessa correria. Eu sempre trabalhei, a vida toda assim, trabalhava, durante o dia estudava à noite, e de manhã eu trabalhava no local, à tarde eu fazia estágio na prefeitura, Secretaria do Trabalho, terceiro andar, época do Márcio Tomazella, do seu Vanderlei, que era chefe de setor, época da Iracema, que era a chefe da seção, a minha queridíssima líder, a doutora Isaura Tamboneri, é psicóloga. Então eu trabalhava lá no terceiro andar, hoje chama-se PAT, né, que é onde os candidatos vão para vagas de empresa. Mas não tinha o pátio na época, era tudo no terceiro andar. Então os candidatos chegavam lá, formavam a fila fora e a gente chamava para fazer entrevista para encaminhar para as vagas, né, que tinham disponíveis na época. Então eu trabalhei assim, né, sempre trabalhando. Mas, dia 4 de abril de 1994, 4 de 4 de 94,
minha vida mudou totalmente. Foi uma mudança assim, foi uma mudança radical. Eu tinha um irmão que na época se envolveu com drogas, né? Eu compartilhei com vocês a separação dos meus pais. Eu tinha 12 anos, meu irmão tinha de 10 para 11 anos. Nessa época de divórcio, meu pai se desvinculou, assim, totalmente da família, né? Meu pai foi cuidar da vida dele. Ele já era um pai ausente. Aí ficou um pai totalmente ausente. Né? Mas meu irmão ia muito atrás do meu pai, né? Ele ia muito atrás do meu pai. Ele pegava o ônibus. Minha mãe trabalhou a vida toda, né? Então, meu irmão ia para a escola, chegava da escola, trocava de roupa, pegava o ônibus e ia atrás do meu pai. Quando meu pai foi morar com a minha avó. Mas ele chegava, não encontrava meu pai, e aí ele ficava lá no bairro, começou a se envolver com pessoas erradas, né? Se envolveu com drogas. E nesse dia meu irmão foi assassinado. Foi 6 horas da tarde. Eu sei até o horário, porque o horário que eu estava pegando o ônibus para ir para Piracicaba, não lembro o dia da semana, mas o horário que eu estava pegando o ônibus para ir para a aula, meu irmão estava sendo morto. E vocês conhecem o zoológico, né? Atrás do zoológico tem um matagal, né? É mato ainda até hoje. E foi ali que fizeram a emboscada para ele, então bem próximo da minha casa, né? E foi 6 horas da tarde. E aí foram no portão de casa, né? Chamar minha mãe, para falar, olha, seu filho está morto. A minha mãe, ela vomitou, porque ela tinha comido durante uma semana. E o meu avô, que desceu, que foi até o local para reconhecer, né? Porque a perícia já estava lá, precisava reconhecer o corpo. Quando eu cheguei da faculdade, meia-noite, eu não estava sabendo de nada, né? Mas o corpo do meu irmão já tinha chegado na Alfedas. Os meus amigos, 3 carros de amigos, dentro da Velados. Eu desci do ônibus, entrei. Quando eu visualizei todos os meus amigos, assim, né, do lado do meu carro. Uma amiga foi pegando a minha bolsa, a outra foi pegando o material, uma foi pegando a chave do carro. E aí eles falaram assim, Lu, seu irmão sofreu um acidente e a gente vai precisar levar você, né? A sua mãe quer te ver. Eu me desesperei, né? Porque acidente, que hospital que ele tá? Né? Eu quero ver meu irmão. Na época, a gente não tinha um bom relacionamento, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa certinha, perfeita, né? Depois eu até pensei, né? Será que eu fui fazer psicologia por causa dele? Para entender ele, para socorrer ele, para ajudar ele? Não sei, porque eu sempre gostei muito da área de humanas, sempre gostei de gente, sempre quis ajudar todo mundo. Então acho que uma coisa encaixou na outra, né? Eu acho que ele seria a primeira pessoa que eu estaria ajudando. Então eu não entendia muito meu irmão. Né? Minha mãe sofreu muito com ele. Muito. Minha mãe sofreu muito com meu irmão. Sofreu muito, né? E de uma certa forma eu achei que esse seria um caminho indireto, né? Para estar ajudando. Mas não deu tempo. Não deu tempo. E aí eu falei, eu quero ir até ele, né? Me leve, eu quero ver meu irmão, preciso conversar com ele.
E daí eu me lembro que a minha amiga falou assim, Lu, ele morreu. Ele morreu, né? Então a gente vai, sua mãe tá no Febas, e a gente vai até... Eu sei que já fazem, esse ano, né, 2024, em abril completou 30 anos. Mas é algo que fica o resto. O meu irmão era lindo, 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 assim. E é muito parecido com meu pai. Eu puxei mais o lado do meu avô materno, né? Meu avô é italiano, de olho azul. Ele é vermelho de tão branco que ele é. Né? O meu irmão puxou do lado do meu pai, moreno, cabelo encaracolado. Meu irmão era muito bonito, muito bonito. E só ficou arrependimento, né? Hoje só ficou arrependimento. Passei por cura interior, liberação de perdão, né? Tudo mais. Mas foi a chave que virou na minha vida, porque depois de 15 dias eu voltei para a faculdade, né? Terminei o ano de 94. Se passaram 8 meses. Em uma... A perda, o luto, ele não é fácil, ele é por etapas. A minha mãe não aceitava a perda do meu irmão, foi uma fase que nós passamos. Nós ficamos o resto do ano, assim, o ano todo, sem entrar em casa. A gente ficou morando na casa dos meus avós. Então, minha mãe não entrava na minha casa. Até hoje eu falo para vocês que ela não pode ver foto dele, né? E eu consegui voltar para a faculdade, terminei o ano de 94. Então, terminei o 4º ano de psicologia. E aí foi nessa época, fazendo 8 meses, a minha mãe decaiu, né? Saudades. Ela não rompeu essa saudade, ela decaiu. Minha mãe, ela não era ela mesma. Entrou em um estado de depressão. Ela precisou sair do emprego, ela não conseguia ir mais trabalhar. E aí, não consegui voltar para a faculdade, porque teve aquele momento do aconchego, sabe? Eu fiquei como sendo filha única. Aí, tábua de salvação da minha mãe, né? Você não pode ir. Você tem que ficar comigo, e fica comigo, e vamos trabalhar junto, e vamos ver alguma coisa que a gente possa fazer junto. E minha mãe saiu do emprego. Aí eu abri uma empresa, minha mãe era costureira, né? Aí nós abrimos uma confecção, ficamos alguns anos trabalhando como confecção. Então, assim, eu tinha vendedores externos que vendia a gente fazia baby look na época, né? Camiseta. Então, eu tinha vendedor que vendia na Braguinha. Então, lojas da Braguinha, né? Tem até a Bis Jeans. Acho que tem até hoje, mas antigamente eu acho que era outro proprietário. Então eles compravam, né, a nossa confecção. Tinha vendedores, né, que vendiam Sorocaba, vendia a região. Então a gente passou um período assim, como confecção. Depois deu certo, aí eu abri uma loja na Pedro José Senge, uma loja pequena, também como confecção. O nome da minha confecção era Brisk. Então, a gente ficou 2 anos nesse espaço, ficou pequeno, eu aluguei um salão maior, de 7 por 7, então era 49 metros quadrados, numa esquina, lá na Pedro Descende até hoje, tem lá ainda. Lá eu fiquei mais uns bons anos lá, como loja, né, com loja. E aí nós precisamos sair dali, nós fomos assaltadas 2 vezes na loja, né?
porque minha mãe vinha para eu almoçar, então na hora do almoço minha mãe vinha para eu poder ir fazer serviço bancário, para eu almoçar, e depois eu voltava e ela voltava para casa para costurar, né, para confecção. E ali nós fomos assaltados 2 vezes. A primeira vez foi com arma branca, né, com faca. Até era um adolescente de Votorantim, porque os guardas conseguiram pegar na descida do zoológico, né, conseguiram pegar ele. E na segunda vez foi um rapaz mais adulto, né, com uma arma. Chegou ali, dá o dinheiro. Aí quando ele chegou na porta da loja, que ele estava saindo já, eu falei para ele, eu te dei o dinheiro, mas essa arma é de brinquedo. E aí ele balançou, eu não ouvi o barulho, realmente, gente, era arma de brinquedo. Ele virou para mim e falou, tente a sorte. Eu tento a sorte, fico quietinho no meu canto. Mas aí realmente também foi pego, e o camburão vai e traz o rapaz na porta da loja, gente, para a gente reconhecer. O rapaz lá, algemado na parte de trás do camburão, e a gente olhando, oh meu Deus, né? O que é isso? Minha mãe falou, jamais, vamos fechar as portas e parou, não vamos mais ter loja, né? Vamos fechar, a gente não vai continuar não. Então, minha mãe já, né, com muitos cuidados, com receio, com medo, e não vamos continuar mais. Só mulher, né? Então eu ficava sozinha, e depois ela ficava sozinha, então vamos fechar. A gente não vai mais trabalhar com loja. Nessa época que eu estava fechando a loja, a minha mãe não estava bem, né? Minha mãe entrou tomar antidepressivo, né? Tarja preta. E ela não conseguia mais ficar sozinha, né? Então, a gente estava assim num estado muito, muito dramático, né? Muito triste. E foi na época que a gente não tinha para onde olhar, né? A gente não tinha, sabe quando uma família chega no fundo do poço, que você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê sonhos, você não vê futuro, você não vê perspectiva de vida. É dessa forma que minha mãe estava, né? Ela estava dessa forma, ficando na cama cada vez mais, né? Nessa época, a única saída que nós tivemos foi buscar Deus, foi buscar a presença de Deus, né? E a minha mãe, ela se converteu, né? Meus avós maternos já eram convertidos, né? Eles já frequentavam a igreja, mas a minha mãe nunca levou muito a sério, né? Então foi nesse período que ela realmente tomou uma decisão de buscar Deus, né? De colocar Deus em primeiro lugar. E eu sempre acompanhando a minha mãe. Então, no final de 94, a gente foi para a igreja, né? Fomos recebidos com os braços abertos, minha mãe recebeu todo o apoio que ela precisava, né? Irmãs de oração, orando junto com ela. E eu fui me envolvendo, né? Com um grupo de jovens. Mesmo antes de eu me batizar, eu me lembro que eu fiz parte de uma votação para fazer parte de diretoria de jovens. Gente, eu sempre fui da área de líder, né? De liderança. Onde eu chegava assim, é como se aquilo fosse natural para mim, né? Vamos fazer isso. Então, sempre fui muito criativa, né? De trabalhar com jovens, sempre gostei de trabalhar com gente. E aí, vai que eu ganho a votação lá. Então, já me envolvi com um grupo de jovens. E 30 de abril de 95, eu desci as águas, me batizei. E a partir daí eu não sei o que é viver uma vida sem Cristo.
sem Jesus. Nunca olhei para trás, né? Já são quase 28 anos de conversão. Então, foi uma época que eu estava fechando a loja, e a minha vida daí para frente foi trabalhar na igreja. Sempre foi trabalho voluntário, né? Sempre foi no trabalho de missão. A Bíblia fala assim que não foi nós que escolhemos, né? Eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Então, se eu for falar para vocês hoje, a minha vida no Evangelho é uma vida de pastorado, de pastoreio. Fiz 2 cursos de teologia, foram 6 anos estudando teologia. Então, fiz curso teológico, 3 anos, fiz curso de missão para as crianças, 1 ano. Depois eu estudei mais 3 anos de curso pastoral. Já fui diretora de escola bíblica durante 3 anos. Já fundei grupo de juniores nas igrejas. Já preguei, já expulsei demônio. É uma vida de dedicação. Já fui líder de célula, fui líder de departamentos de igreja. Tudo que envolve, né, esse meio do Evangelho, né, de uma vida cristã. Até eu conversando com uma amiga há um tempo atrás, ela falou, Lu, é uma vida religiosa. Eu não digo que é uma vida religiosa, eu não prego religião, porque a religião, ela não une pessoas, ela afasta, né? Porque são regras. E viver em regras, cumprindo regras, não é algo que venha do coração, né? É algo que venha da razão. Então, quando você coloca o seu coração para executar algo, é algo espontâneo, é algo que você faz com amor, é algo leve, né? Então não é uma vida de religiosidade, é uma vida vivendo Cristo. E o que ele nos ensinou? Qual é o maior ensinamento que ele nos deixou? O amor. O que significa o amor? O amor é renúncia, é dedicação, é você deixar o seu eu, né? Você compartilhar, é uma vida de compartilhar. É você se importar com o outro antes de você se importar com você, né? Uma vida de deixar, né? Tudo aquilo que você tinha como perspectiva de vida e viver os propósitos de Deus. A Bíblia fala que eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu recebi a paz que eu estava precisando naquele momento, né? Porque a gente estava vivendo uma vida de dor, uma vida de tristeza, uma vida de perda. Então veio como um bálsamo, não somente para mim, mas para minha família, né? Para minha mãe. A gente se encontrou, né? Foi um encontro. E a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Se bem que não foi muito difícil, porque eu já não era uma pessoa muito de bagunça. Eu digo que Deus sempre me guardou. Deus sempre me guardou, né? Desde os livramentos, que eu já compartilhei com vocês, foi sempre uma vida muito protegida, né? Eu tive uma vida assim de proteção. É Deus me protegendo durante todo o tempo. Bom, e é isso. Queria compartilhar com vocês. Esse aqui é o meu livro. Eu estou escrevendo um livro da minha história, da minha vida. Aqui é sem censura. Toda a minha história vai estar nesse livro aqui, ó. Até adaptei aqui um pouquinho, né, gente? Ó,
porque tem muita coisa aqui. Eu estou escrevendo a minha história. Quem sabe um dia, depois que os 80 anos, talvez, não vire um livro, né? Vamos ver. Mas aqui eu queria mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Eu acho que tem algumas amigas minhas que fizeram umas perguntas, né? Aí eu vou pedir para a Tatiana, vou desligar aqui o meu áudio, e a Tatiana vai estar fazendo pergunta, ok? Nós temos algumas perguntas. A Tânia perguntou, como surgiu a ideia de criar um grupo e reunir novamente os amigos de escola depois de tantos anos? E também, qual foi o passo a passo para alcançar esse objetivo? Então vamos lá, respondendo a pergunta da Tânia. Um beijo, amiga. Beijo no seu coração. Te amo. Tânia, foi assim. Eu me lembro que foi na época do Orkut, né? Me lembro de ter achado primeiro a Ivete. Acho que foi por acaso. Encontrei a Ivete no Orkut. E aí a gente começou a conversar. E aí eu acho que coincidiu, né? O desejo de estar revendo as nossas amigas, revendo o pessoal. E nós começamos, acho que foi com uma brincadeira. Né? Acho que foi com uma brincadeira. Contato com a Tatiana, eu sempre tive. Assim, contato com a Tatiana, sempre tive. Tivemos um período na nossa vida que nós ficamos um pouco distante. Acho que foi na época que eu fui para Piracicaba, ela foi para Araras, e aí a gente perdeu o contato. Então tem algumas fases da Tatiana que eu não me lembro. Por exemplo, o casamento dela, eu não estive presente, mas quando na perda da dona Marilene, eu estava junto, né? A Tatiana perdeu a mãe dela. Na perda do meu irmão, a Tatiana foi no velório. Então, assim, contato, eu e a Tatiana, a gente sempre teve. Então, assim, depois da Ivete, fomos atrás da Tatiana, que ela morava, inclusive, pertinho de casa, né? Lá no Parque Três Meninos. Eu me lembro como se fosse hoje, Tatiana, da gente chegar no portão lá de baixo, eu e a Ivete. Eu acho que a gente levou alguma coisa para você, não me lembro. Não me lembro. Eu lembro de vocês. A gente foi lá, né, atrás da Tatiana, e tudo começou a surgir a partir daí. A partir do momento, assim, agora, quem foi, assim, por ordem, eu não sei. Eu sei que a gente foi pedindo amizade de todas vocês, e vocês foram aceitando, né? Por que isso? Eu não sei, assim, por que eu comecei. Eu acho que se eu chegar para alguém do colégio e falar assim, eu estudei com você, eu acho que nem precisa falar. Eu acho que é por causa do cabelo. A pessoa fala, eu te conheço de algum lugar. Será que nós estudamos juntas, alguma coisa assim? Então eu acho que fica mais fácil, até para contactar as pessoas. Né? Acho que fica bem mais fácil. Acho que é 50% de menos trabalho, né? Para encontrar as pessoas, para conversar e explicar, né, o nosso objetivo. E aí a gente foi. E o nosso primeiro encontro aconteceu em 2010. Foi num domingo. Né? Foi lá na paróquia onde a Ivete morava em Votorantim na época. E aí, quando eu e a Ivete a gente se encontrou, ela compartilhou a história dela comigo, né? Foi bem legal. E aí a gente fez na paróquia lá, que foram 30 meninas, né? Foram 30. Me lembro até que a Lúcia veio de Minas, a Lúcia veio de Juiz de Fora, a Cátia Mourão estava lá, veio de Porto Alegre, a Gi, né? A nossa saudosa Gi, a Gislaine também estava lá no nosso primeiro encontro, e N, né? Fomos em 30 lá no primeiro encontro. Então, o processo para encontrar foi isso. A partir disso, a gente nunca mais se largou, né? A gente só veio crescendo, a gente só veio numa progressiva aí, nesses 14 anos já. Encontrando mais e mais, né? Colegas, ex-colegas que estão se tornando colegas, né? Novamente. Por quê? Esse é o porquê. Tânia, por quê?
porque eu amo vocês, eu amo vocês. Eu acho que foi a melhor época da minha vida, a minha infância. Talvez vocês me remetam a isso, sabe? Talvez vocês me levem a viver novamente isso. Então, tudo aquilo que nos agrada, tudo aquilo que nos traz paz, alegria, a gente quer ter perto, né? Então, quem sabe? Acho que agora que eu tive essa resposta, talvez seja isso, né? Talvez seja isso, tá bom? Obrigada pela pergunta, viu? Beijo. Próxima. A Ivete fez uma pergunta, vou fazer uma pergunta. Tá bom. Sim. Você já se apaixonou por alguém? Eu acho que tem uma outra pergunta aí que dá para você casar. Ela fez uma pergunta. Você não se casou porque não achou a sua cara metade? Meu pai. Meninas, vocês foram fundo, hein? Vamos lá. Pergunta da Ivete é se eu não me apaixonei, né? Você já se apaixonou por alguém? Se eu me apaixonei. Vamos lá. Eu acho que todas nós aqui, né? Quem aqui não teve assim, aqueles amores platônicos, né? Então, gente, amor platônico eu tive na minha infância, tive na minha adolescência e parou por aí, né? Juventude não tem amor platônico, não. Mas, sim, eu sou uma pessoa apaixonada, né? Eu sou uma pessoa apaixonada. Mas, ao mesmo tempo, eu sou criteriosa, exigente, e eu vou explicar por quê. E eu já entro também na pergunta da Alessandra Alves. Beijo, meninas. Ivete, beijo. Alessandra, beijo. Amo vocês. Eu acho que... Eu falei para vocês que meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. Hoje se fala muito de alienação parental, né? Mas na época não se falava disso. Mas a história é a mesma. A história é a mesma. Então, assim, sim, minha mãe falava muito mal do meu pai para mim. Eu vivi, com 12 anos, eu vivi um relacionamento de casal turbulento, desastroso. Meus pais, não havia briga dentro de casa. Não havia discussão. Assim, não havia briga, assim. Nunca houve violência doméstica, nada disso. Não, nada disso. Mas o meu pai, ele sempre foi muito mulherengo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. 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 Sempre foi. Então, assim, ele construiu uma casa na rua paralela à minha, né? Construiu a casa para amante. Lá na Nogueira Padilha, ele deu um bar para uma outra amante. Minha mãe chegou no bar lá, ela colocou o bar abaixo. Junto comigo, né? Pega a garrafa e desbanca toda a prateleira da mulher. Eu vivi essa situação, sabe? De não ter o pai na casa, meu pai não sabe data do meu aniversário. Meu pai não me ensinou a andar, meu pai não me ensinou a andar de bicicleta, nada. Não tive. Hoje eu falo, né, que eu tive um genitor, que é meu pai, mas o meu pai mesmo que fez o papel de pai na minha vida foi o meu avô, né? Meu avô, ai meu Deus, que eu perdi há 2 anos. Meu avô faleceu com 97 anos, pai da minha mãe, as 2 pérolas, olho azul. Ele era meu ídolo, entre aspas, né? Não tenho ídolo, mas ele era a pessoa que eu admirava muito, assim. Se eu tivesse que escolher alguém para ser meu parceiro de vida hoje, para ser meu esposo, seria
os xerox do meu avô, né? Um pai dedicado, trabalhador, muito família, né? Ele com a minha avó, eles foram os primeiros namorados, né? Eles viveram 75 anos de um casamento, né? Então eu tenho o meu avô como minha base. E controvérsia isso, né? Meu pai genitor, que não foi um pai, né? Durante a minha vida toda, não foi um pai. Quem é a minha maior preocupação hoje? Meu pai. Está com 76 anos, mora sozinho, teve uma vida de esbanjamento, porque ele tinha dinheiro. Quando eles casaram, né, minha mãe, ela começou a trabalhar junto com meu pai, ele era mestre de obras, então eles chegaram num patamar, assim, de condição financeira muito boa. Eles tinham vários funcionários, meu pai tinha 2, 3 carros na garagem. Então a gente vivia uma vida confortável. Mas com isso também vinham as mulheres, né? Então meu pai era muito esbanjador, né? O carinho, o amor, assim, como filhos, assim, de como nós não recebemos, né? Outras pessoas de fora receberam. E eu me lembro que quando a Tatiana, né? Até ela tive uma assessoria dela, né? E hoje eu consegui, há 4, 5 anos atrás, nós conseguimos com que meu pai hoje tivesse uma renda. Então ele tem uma renda hoje, mensal, que eu que recebo, eu que faço a compra para ele, eu que pago a luz, eu que pago a água, eu que levo as coisas para ele. Porque a Bíblia fala que eu preciso honrar, né? Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longos dias na terra. Então eu não olho para o pai que eu não tive, né? Hoje eu olho para a filha que eu possa ser, né? Para a filha que ele tem, né? Tenho um casal de irmãos, lógico, né, gente? Com tanta mulher, com tanta mulher por aí que ele teve, não passou despercebido, né? Então tem um casal de irmãos que já tem mais de 30 anos aí, ela já é casada, mas eu não tenho contato, assim, eu não tenho relacionamento com eles, né? Eu sei onde eles moram, tudo, mas falar para vocês que eu vou poder dividir com eles o cuidado com o meu pai, eu acho que isso não vai acontecer, porque eles também não estão nem aí com o meu pai, né? Então, acho que quem vai assumir mesmo e trazer ele para perto e cuidar dele, acho que você eu, né? Então, me apaixonei uma vez de sofrer horrores, de sofrer muito, 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 muito. E eu não era uma pessoa iludida, não. Falar que eu vivi na ilusão, não. Foi algo assim, foi correspondido. Só que chegou na hora H, né? Vai partir para um relacionamento mais sério. Aí ele disse não, né? E depois de anos, isso já faz muitos anos, depois de anos disso, eu só agradeço, né? Então, tem as frases que falam assim, você não perdeu, né? Você se livrou. Então, hoje eu encaro isso como foi um livramento também, né? Então, foi mais uma coisa assim que Deus me livrou. E falar da tampa da panela, foi isso? Sabe que eu não parei de pensar nisso hoje. Um relacionamento, como eu vivi com minha mãe um relacionamento traumático,
eu levei isso muito a sério. Então, assim, casamento para mim é algo muito sério, muito sério. Odeio divórcio, né? Odeio. Se alguém vier para mim assim e tirar um aconselhamento, pedir um conselho sobre divórcio, em nenhuma hipótese, assim, só se tiver correndo risco de vida, eu posso aconselhar para um divórcio. Fora isso, eu não aconselho divórcio, né? Então eu odeio divórcio. Então, assim, por eu considerar o casamento algo muito sério, nunca pensei em casar. Nunca tive assim, não tive desejo de maternidade, ninguém fez essa pergunta, mas eu estou respondendo. Nunca tive desejo de maternidade, desejo de casamento. Só se eu tivesse, talvez eu encontre alguém que seja tampa de panela, mas isso não me prende. Não é sonho, não é projeto, não é. Posso terminar minha vida muito bem, da forma como estou, né? Muito bem acompanhada, sem problema nenhum. Não me frustro, não tenho frustração. Meu coração hoje é livre. E em muitos momentos, né, na época do sofrimento, eu orava para Deus, falava, Senhor, me deixa meu coração livre, né? Porque a Bíblia fala assim que de tudo aquilo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém todos os desígnios da vida. Se não me engano é Provérbios 4, 28, 25, uma coisa assim. Mas assim, meu coração sempre teve guardado, né? Ele não é disponível para sofrimentos. Tá bom? Eu acho que respondi, né? Próxima, eu acho que a Ivete fez mais pergunta aí. A Ivete perguntou se você passou no seu exame de motorista. Gente, verdade. Não passei, Ivete. Não passei. Com 18 anos de idade, eu fui tirar a carteira de motorista e reprovei. Não passei. E aí eu fiquei assim, com muita raiva, que na época eu falei assim, agora eu só vou tirar a carta quando eu tiver meu carro na garagem. E isso aconteceu quando eu tinha 20 anos. 20 anos de idade, meu primeiro carro foi um Fiat 147L. Beijinho, sabe a cor de amarelinho bebê? Neve, cor beijinho. Aí quando ele estava na garagem, com 20 anos, aí eu fui fazer aula, fui para a autoescola novamente, só que assim eu fui mais esperta, né? Eu tinha meu padrasto na época, minha mãe viveu um relacionamento de 8 anos, na época do meu irmão. Logo que o meu irmão foi para as drogas, né? A minha mãe, ela conheceu um policial. E aí se apaixonaram. E aí eles foram morar junto, né? Vieram, né, morar junto. Eu tive meu padrasto, que durante 8 anos foi um pai para mim, né? Morando junto na casa. Ele que me ensinou a dirigir. Então eu me lembro que ele me levava na subida, parava o carro, e ele falava, agora você vai sair daqui? Eu falei, João, não consigo, você consegue? Então eu tinha aula na autoescola, aula particular, com resultado, passei no primeiro exame. Aí foi, beleza. Amo dirigir, amo dirigir. Eu amo dirigir. Nunca mais fiquei sem carro, só dirigindo. Próxima pergunta. A Ivete também está perguntando, qual a sua cor preferida? Eu não tenho uma cor específica, Ivete. Eu gosto de azul, gosto do branco, gosto do preto em algumas ocasiões. Então, vamos colocar azul, branco e preto. Às vezes eu estou com um desejo de vestir preto, então preto inteiro. Às vezes eu tenho vontade de colocar branco, azul. Uma cor predominante, uma única cor. O céu, azul. Estou olhando o céu aqui agora. Azul, céu. A Ivete também está perguntando se você gosta de perfumes doces. Ai, perfumes doces.
Amo perfume. Amo perfume. Doce. Cítrico não, né? Doce. Gosto. Gosto de perfumes doces. Gosto. Outra pergunta da Ivete. Qual o seu peso? Ivete! Meu peso. Gente, dá outra história essa questão do meu peso aí. Eu passei uma vida pesando 40 quilos. Uma vida. 40, 42, gente, eu nunca saí do 40. Eu passei uma vida pesando 40 quilos. Fora da brincadeira. Fora da brincadeira. É verdade. Muito verdade isso. Quando eu completei 50 anos, comecei a engordar. 50 anos. Hoje eu peso 52 quilos. Mas quando eu cheguei a pesar 45, que eu falei, dá para ir um pouquinho mais. Quando eu cheguei nos 50 quilos, eu até mandei um áudio para a Tatiana. Eu lembro que você queria chegar nos 50 quilos para você poder doar sangue. Verdade. Era meu sonho, eu queria alcançar 50 quilos. E foi com 50 anos. 50 anos eu cheguei nos 50 quilos. Fiz uma festa, né? Cheguei nos 50, agora estou com 52. Vamos lá. Próximo. Alves perguntou, qual a sua profissão? Ai, minha profissão. Ale, então, não me formei psicóloga, né? Ficaram lá os 4 anos lá no meu currículo. Faltou 1 ano e meio para eu terminar psicologia. Hoje não penso mais em voltar, né? Nem sei também se teria jeito de voltar, mas não penso. Fiz, né? Eu falei da Uniso, eu fiz gestão de RH na Uniso. Não comentei, mas teve um período que eu trabalhei numa empresa, numa indústria de produtos químicos. Trabalhei 7 anos nessa empresa, entrei como secretária e saí como gerente administrativa. E durante o período dessa empresa, né, eu queria crescer, porque assim, eu sou muito intensa em tudo que eu pego para fazer. Se eu for pegar alguma coisa para fazer, eu vou fazer com esmero, eu vou fazer com dedicação, eu vou tentar fazer com perfeição e excelência, né? Então, quando eu estava na empresa, eu fui fazer gestão de RH. Eu já executava essa função lá, mas eu queria me aprimorar, eu queria ter mais conhecimento, né? Então, eu fui fazer gestão de RH na Uniso. Fiz 3 anos, porque foi bem na época que eu também saí da empresa e também não cheguei a me formar. Então, profissão hoje eu não tenho. Não dá para falar, sou isso ou sou aquilo, né? Fui empreendedora, né? Trabalhei com empresa simples, trabalhei com MEI, mas profissão que eu falo, eu tenho uma profissão na carteira, não tenho. Não tenho. Não tenho. Próxima. Ele também perguntou qual o seu maior desejo, tanto pessoal quanto profissional. Boa. Boa pergunta, Lê. Obrigada. Hoje, as fases, a gente vive de fases, né? Então, a gente vai vivendo fases. Então, a fase que eu estou vivendo hoje cuidando da minha avó tem 99 anos, eu ajudo a minha mãe tem 73, eu ajudo a minha mãe a cuidar da minha avó. Eu tenho meu pai com 76, que mora na Zona Norte. Essa fase que eu estou vivendo hoje, um desejo meu seria abrir um lar para cuidar de todos os velhinhos. Colocar minha avó lá, de veinho, 99, trazer minha mãe, de veinho, de 73, pegar o meu pai, trazer o meu pai, de 76. Tenho a minha avó paterna, que me ama hoje. Eu sou uma neta que ela considera muito. Tanto é que algumas coisas que ela precisa, que estão pendentes na vida dela, ela coloca para eu resolver.
né? Por ser, eu acho que a neta mais velha também, né? Então, minha avó está com 92 anos, a mãe do meu pai, então eu queria trazer ela também para esse lar e cuidar de todos eles, né? Cuidar de todos eles. Então, é um sonho, é um projeto que está aqui ainda na minha mente, porque assim, quando eu preciso sair com a minha mãe, hoje, né, que eu preciso levar minha mãe no médico, eu preciso levar para fazer exame, eu deixo a minha avó numa clínica, que também se torna uma creche, a minha avó, de 99. Então eu chego lá, tipo assim, meio-dia, deixo ela lá, vou resolver os problemas com a minha mãe e volto umas 4 horas para pegar a minha avó. A minha mãe, ela fica pavorosa, porque ela não quer deixar minha avó. Ela até fala, vai levar ela sozinha, depois você volta aqui em casa me pegar. Porque ela não quer deixar, né? Então, eu vejo isso hoje, sabe? Eu vejo que para a gente confiar em lugares, para a gente deixar as pessoas que nós mais amamos, gente, tem que ser um local assim, muito confiável, sabe? De excelência. Então, por exemplo, as nossas mães, né? Eu penso em voltar, tá falando sobre projeto profissional, eu penso em voltar a trabalhar ainda. A minha vida, ela deu uma estagnada, né? Porque nesse período que eu passo, eu estou cuidando de pessoas, né? Que dependem de mim. Mas essa fase vai passar, e aí eu vou ter que voltar, né? A ter o meu trabalho, a trabalhar novamente, né? Então, o que será? Né? Então, assim, muitas coisas estão na minha mente, de projetos, de sonhos, mas o que vai acontecer não tem nada certo ainda, não tem nada concreto. Mas, resumindo, sonho pessoal. Hoje seria ter um lar para que todos eles estivessem debaixo das minhas asas aqui. Que eu possa cuidar de todos eles. Sonho profissional, talvez esse lar vire uma profissão, ou talvez eu volte a ter uma loja, né? Talvez eu tenha a minha loja novamente, não sei, mas ficar parada eu não vou. Nunca fui, nunca estive parada, sempre em movimento. Então, assim, o que reserva o futuro, só Deus sabe, né? Tá bom? Beijo, Lê. Próxima pergunta, manda. Agora não é uma pergunta, é uma sugestão. Para você, um colega nosso falou para você tingir o seu cabelo de ruivo, que vai combinar com o tom da sua pele. Obrigado pelo conselho. Gente, legal, e aí me remete a uma situação. Eu fiz toda a faculdade minha, com cabelo branco, né, começa. Nunca tive problema, assim, de... Eu acho que eu sou corajosa. Acho que eu sou corajosa, né? Mas assim, é lógico, é lógico. Todo lugar que eu chegava, lógico, né, gente? Todo mundo olhava, né? Lógico, sim. Entra numa padaria, todo mundo olha, no mercado, todo mundo olha. Na época, eu fazia faculdade, né? Mas a gente chegava da faculdade, na sexta-feira a gente ia para a Word. Quem lembra da Word? E tu? Então ia para a Word e todo mundo olhava, né? Então, assim, mas teve uma época que eu realmente quis me esconder, né? E que época foi essa? Logo que eu saí da faculdade. Acho que eu estava naquele período traumático, pintei o cabelo, saí da faculdade. Então, quando eu fui para a igreja, eu já fui com o cabelo pintado. Tanto é que na igreja, as pessoas não sabiam que eu tinha cabelo branco. Ficaram sabendo, eu passei muitos anos, acho que foram uns 10 anos, com cabelo pintado. Mas assim, pense numa escravidão, porque era todo final de semana retocar a raiz. O cabelo cresce muito rápido.
Todo final de semana, retoca a raiz. Todo final de semana. Eu me tornei expert, porque assim, não dá para todo final de semana estar no salão. Então, assim, eu aprendi muito sobre pintura, sobre fazer a mistura, a melhor tintura, sabe, a porcentagem da água oxigenada, essas coisas todas, né, que a mulher tem que cuidar. Todo final de semana eu precisava fazer o retoque de raiz. Então, assim, começava a crescer, eu já não queria, né? Até que foi no encontro nosso, quem lembra, gente, o encontro nosso na padaria Sabina? Foi no encontro de 2000, eu não vou lembrar o ano. Quem lembra que eu fui de boina? Não, minto, que eu fui com o chapeuzinho do colégio, chapeuzinho preto. Tatiana, você lembra? Eu fui com o chapeuzinho preto da formatura, chapeuzinho preto que tem lacinho branco. É o chapeuzinho da primeira comunhão. Primeira comunhão. Chapeuzinho da primeira comunhão. Eu tenho até hoje, né? No nosso encontro, eu fui com ele. Eu fiz uma trança, né? Fiz a trança, coloquei a trança lateral. Tem a foto, na foto nossa, lá, a foto oficial, eu tô com essa boina, com esse chapeuzinho. Por quê? Porque foi nesse período, foi nessa transição. Foi nessa época que eu decidi que eu ia voltar com o cabelo branco. Foi nessa época. E como que foi essa decisão? Primeiro o cansaço, né, que eu estava já exausta, né, de escravidão. Eu tive um aconselhamento, né, assim, nesse meio pastoral, a gente não vive sozinho, né? A gente vive debaixo de liderança, de aconselhamento, de discipulado, e ninguém anda sozinho, né? A gente não caminha sozinho. Então, a gente aconselha os nossos liderados, os nossos líderes nos aconselham, oram pelos outros. E, na época, minha pastora, me disse que o cabelo branco era uma forma que Deus usou assim, para manifestar a glória dele. Né? A glória de Deus se manifesta na minha vida. E eu não comecei a pintar o cabelo adolescente, né? Então eu já tinha passado aquela fase de adolescência, então não era nenhuma crise existencial, né? Quando eu comecei a pintar o cabelo. Eu acho que realmente eu queria mudar, assim como a pessoa morena quer pintar o cabelo de loiro, foi mais ou menos isso, né? Não era que eu queria esconder alguma coisa, não, eu quis pintar, né? Então, respondendo ao nosso colega, eu já tive o cabelo pintado, né? Durante muitos anos, acho que eu fiquei uns 10 anos mais ou menos. E aí na igreja, né? Eu comecei a ir de boina, aí chegou um belo dia, a Lucimara aparece lá, sem boina, com a franja cortada, né? Precisei cortar, porque já estava metade branco e metade preto. Cortei o preto, né? A Lucimara apareceu lá. Gente, cabelo branco, de franjinha cortada. Ai, foi só risada, né? O pessoal, o que é isso? Você pintou o cabelo de branco? Você fez uma mecha branca? Eu falei, não, é ao contrário. Agora eu realmente sou essa pessoa, né? Com cabelo branco e assumi de vez. E aí, né? Onde eu vou, ainda todo mundo olha, algumas pessoas olham, alguns comentam. Hoje é mais comum, né, você ver, assim, pessoas com mechas de cabelo, assim, né, a franja é mais difícil, eu não conheço ninguém, mas já me perguntaram onde que eu fiz a mecha, qual o número da tinta, acontece, né, porque tem meninas de cabelo roxo, verde, pensei em fazer uma mecha, eu falo, não vai dar certo, né, não tenho material para te recomendar, mas é isso. Mas valeu o comentário, tá? Um abraço. Quais projetos você ainda tem para o nosso grupo? Ei, pergunta boa! Gente, muita coisa aqui na minha cabeça ainda. Nossa, que legal, né? O que eu quero fazer com vocês ainda?
O videocast, né, que é algo assim que a gente colocou logo em prática, né? Um ano a gente já estava executando ele, graças a Deus. O que eu quero? O que eu tenho sonhos ainda com a gente? Eu quero escrever um livro, quero que todos nós tenhamos um capítulo em um livro que a gente vai fazer, quem sabe, né? Assunto aberto, você decide o assunto, quero escrever um livro com vocês. Quero ir para o Guinness Book. Gente, meus pensamentos são muito altos. Quero fazer parte do Guinness Book com vocês. Sim. O que poderia ser? Grupo de colegas desde a infância que se encontram já... Bom, a gente vai ir para o Guinness Book quando a gente tiver com 70, 80 anos mais ou menos, então é que se encontrar a vida inteira, tá bom? Guinness Book. O ano que vem tem a nossa festa, né? Nossa comemoração de formatura de 40 anos de ginásio. Em 2025, 2026 será uma festa memorável. Festa assim de arromba. É a comemoração dos nossos 55 anos. Quem sabe, né, o lançamento do nosso livro, não sei ainda, quem sabe. Projeto de viajar com vocês, né? A gente fazer uma viagem, quem sabe uma viagem por semestre, né? 2 viagens no ano. A gente tirar um final de semana aí para a gente viajar. Nossa, muita coisa, muita coisa. Mas eu acho que esses aí é algo assim que não é impossível. A gente já vai começar a colocar em prática aí. Pessoal, e aproveitando a oportunidade, né, que eu tô aqui gravando a minha história para vocês, aí então eu já passei pelo fogo, né, eu tinha que dar esse exemplo e passar também, né, assim, ter essa sensação de como é, né. Falar da história, gente, nem sempre é fácil, mas eu vou falar para vocês que é emocionante, né? Me senti assim emocionada em alguns momentos. E o que eu penso? Eu acho que a gente vai estar junto, né? Até o resto das nossas vidas, né? Eu penso assim, não penso em me desvincular de vocês, nem deixar vocês, nem abandonar, né? Vou parar de fazer os encontros. Hoje, eu acho que... Eu não sei, acho que eu nunca perguntei no grupo, mas será que alguém assumiria fazer os encontros? Eu não vejo que... Se tiver alguém, pelo menos, por favor, levanta a mão aí, tá, gente? Vou ficar muito em paz, né? Se alguém quiser estar junto com a gente aí. Mas de alguém que venha assumir, assim, falar, Simara, sai daí, que agora eu vou sentar e vamos levar isso para frente. Eu acho que não tem ninguém. Então, eu acho que a gente vai estar junto, né? Até o final aí das nossas vidas. Eu penso assim. E tomara que sim, né? Então, o que acontece? Seria legal, né? Vocês conhecerem a minha história. E a gente conhecer a história um do outro, né? E a gente vai descobrir o quanto pessoas têm coisas em comum, né? Vai que eu vou entrevistar uma outra pessoa que também tenha perdido um irmão, né? Ou entrevistar uma amiga que também não tenha tido a presença do pai, né? Durante a sua vida. E aí a gente vai alinhando as coisas, né? Então, assim, fica aqui o meu convite. Não espere que eu vá até você convidar, mas você vem até nós, né? Vem até mim ou até a Tatiana, fala, Lu, marca um dia aí que eu quero ter essa conversa com vocês, quero contar a minha história, né? Eu não falo assim que nós temos histórias bonitas,
Não, nós temos a nossa história, que é peculiar nosso, né? Com os nossos erros, com os nossos acertos, com os nossos ganhos, com as nossas perdas, momentos de vitória, outros momentos não tão vitórias assim, né? Mas eu acho que tudo vale a pena, né? Eu acho que tudo vale a pena. Então, seja como for, da forma que for, né? Venha compartilhar com a gente a sua história, né? Você será bem-vindo. E eu creio, assim, que vai ser um momento, assim, de muita emoção, né? Tanto para você quanto para nós, tá bom? Então, fica aqui o convite, né? E falar que nós aguardamos você, tá bom? Um beijo. E aí, para encerrar, eu quero mostrar para vocês o trabalho do nosso primeiro patrocinador. Aqui, olha a delicadeza, gente, olha o cuidado, né? O carinho. Eu vou mostrar para vocês, vou abrir por aqui, um material que o pessoal lá da Elo de Amor, papelaria, olha que belezinha, que lindo. O trabalho que eles desenvolvem. Eu quero mostrar para vocês, olha a caixinha, tudo feito com esmero, com muito cuidado, com o maior capricho. É um pessoal joia que está com a gente aqui na primeira temporada, né, do videocast. Ai, que belezinha. Ai, que ela mandou, Tati. É um cartão magnético. Ai, que lindo. Pessoal é 10, né? Pessoal de lá são 10. Nossa, bem embalado, né? Deixa eu colocar aqui. A caixinha fica aqui. Nossa, eles são. Olha só, então aqui, se um dia você pensar em presente personalizado para alguém, né? Ai, que lindo! Show de bola! Elo de Amor, beijo para vocês. Amei o caderno. Olha só que lindo, né? Olha que lindo dentro. Vem com calendário. Ah, calendário, ó, 2025 aqui. Olha o nosso logo, né? Então, eu queria agradecer ao pessoal da Elo de Amor que está com a gente nessa primeira temporada, né? Lindo, lindo, lindo caderno, viu, gente? É um caderno, mas eles fazem todo tipo de material, eles fazem caderneta, caderno de vacinação. Entra lá no site, né, Elo de Amor, no Instagram, @Elo de Amor, aí vocês vão estar verificando lá o material deles, tá bom? Muito obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Creio que teremos mais entrevistas aí, né? A gente só está no início, só está no comecinho. E eu espero vocês todo mês lá no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima. Tá bom? Valeu?